Olá, seja bem-vindo ao Ateliê de Negócios aqui no canal Empreender. No programa de hoje nós vamos conhecer a história do Valmir Neves, um artesão especializado em cerâmica. E quem acompanha com a gente é a Alessandra Melo Martins, gestora do projeto de artesanato do Sebrae Amapá. Valmir Neves trabalha com esculturas de cerâmica há 22 anos e suas obras se espalharam pelo país e pelo mundo. Ele, inclusive, é vencedor do prêmio Top 100 Artesanato Sebrae Centro-Oeste. O material preferido é a argila e a inspiração ele busca no estilo barroco. Tudo feito com muito carinho, amor e dedicação lá em Aparecida de Goiânia, Goiás. Essa é a história que vamos conhecer agora. Confira. Meu nome é Valmir Neves, sou artesão ceramista, trabalho com esculturas em cerâmica. Tudo surgiu através de um amigo que fazia esculturas, né, e eu vendo ele trabalhar, achei interessante o trabalho em cerâmica, e ele me incentivou, me ensinou os primeiros passos e eu me apaixonei pela arte em cerâmica e nunca mais parei. O primeiro pedido foi através de um lojista e foi um pedido grande, que até eu tive dificuldade para entregar essa encomenda, mas acabou ele gostando tanto que nos primeiros anos do meu trabalho como artesão, praticamente foi essa pessoa que me sustentou durante esse tempo, porque ele gostou tanto do trabalho e eu acabei ficando 2 anos trabalhando exclusivo para ele, até eu conseguir mais clientes e ter mais uma visão sobre o mercado mesmo do artesanato, né? Fazer parte da cooperativa traz muitos benefícios, né? Por causa do CNPJ, para a gente conseguir comprar material em grupo, para comercializar, participar das feiras. Para um artesão participar sozinho é muito difícil. E a gente, como cooperativa, como grupo, isso ajuda demais. Os apoios também do Sebrae, do próprio governo, tudo estando na cooperativa, estando em grupo, é muito mais fácil do que você estar sozinho e tentar fazer as coisas sozinho é muito mais difícil. Desde o início eu trabalhei com esculturas, eu fazia mais coisas mais direcionadas para jardim, sapinho, essas coisinhas mais para jardim. E ao longo eu fui buscando mais conhecimento, fui aprimorando, e aí então eu entrei para o lado da arte sacra, barroco, que eu descobri que tinha um mercado gigante assim, e foi onde que tudo melhorou na minha vida, foi a partir do momento que eu me dediquei exclusivo a essa arte, né? Hoje eu faço outras coisas, mas assim, o meu foco mesmo é a arte sacra barroca. O que me levou a trabalhar com arte barroca foi eu ser apaixonado pelo trabalho do Aleijadinho. Antes mesmo de eu sonhar em trabalhar com artesanato, eu já era fascinado pelas obras dele. Então eu comecei a pesquisar mais sobre ele e aí eu fui para esse lado, não copiando, não imitando, criei o meu próprio estilo, mas assim, a grande inspiração na arte barroca foi o Aleijadinho, as obras dele. A produção, assim, todo o processo vem desde a escolha da matéria-prima, que eu compro na fábrica de telhas, porque eles têm nota fiscal, e pela questão ambiental também, a gente tem que ter essa preocupação. Então é uma empresa que tem as licenças ambientais para extrair a argila, então eu sempre compro dela por isso. E aí eu compro caminhão, assim, vem matéria-prima bruta. E aí eu tenho as máquinas que processam ela e eu deixo no ponto de trabalhar. Aí todo esse processo aí eu mesmo faço aqui no ateliê. A matéria-prima chega em estado bruto, né? E aí eu vou adicionar água, somente água nela. Ela vai ficar uns 2 dias de molho para ela amolecer um pouco. E aí depois ela vai para uma máquina que chama maromba, que vai fazer esse processo de amassar e tirar as impurezas. E aí ela fica no ponto que eu quero, né? Se eu quero ela mais macia, um pouco mais dura. Aí esse processo é feito na quantidade de água e nessa máquina que eu preparo. Após o preparo da matéria-prima, que vai ficar no ponto, na consistência que eu desejo, aí vem a parte de produção das peças, que aí eu já tenho na mente o que eu quero fazer, né? Então ali eu vou só pegar aquela argila e vou transformando ela naquela obra que eu quero. Mas a obra já está na minha cabeça. Não dá para ir começando e aleatoriamente sair alguma coisa, né? Você já tem que estar com ela na mente e ali você vai só transformando a argila na peça. Quando é peça menor, você consegue fazer e terminar num dia, né? As peças maiores são etapas. Você tem que fazer uma parte, deixar ela tem que secar um pouco, porque se você fizer de uma vez ela pode cair, pode desabar, que a argila é mole, né?
Mas aí são etapas que você tem que ir respeitando de acordo com o tipo de peça que você vai fazer. Para os clientes, a maioria já me dá uma ideia do que ele quer, mas aí ele me dá a liberdade de eu criar do meu jeito, né? Mesmo que ele me mande uma fotografia de uma escultura X, que ele quer, eu quero um São Francisco e tal, mas ele me dá a liberdade de eu fazer do meu jeito. Então, assim, eu nunca faço exatamente, ele vai me dar uma foto e eu vou fazer aquela foto exatamente, né? Eu nunca faço assim. Porque eu tenho meu estilo, tenho meu jeito de fazer e eu nunca vou copiar ou nada assim, sabe? Então, os clientes sempre me dão essa liberdade também, né? O prazo de entrega hoje, nas peças maiores, está em torno de 45 dias. E eu já estou até um pouco com dificuldade de atender esses prazos, porque a cerâmica, ela tem muita coisa que pode te atrasar. Por exemplo, se chover uma semana, por exemplo, a peça não seca. Aí você não pode colocar a peça no fogo se ela estiver úmida, porque ela explode igual uma bomba mesmo, explode. Você pode fazer um trabalho 20 dias e em 2 minutos, se você cometer um erro, você pode explodir ela, perder ela. Então, assim, esse prazo é muito complicado por causa do clima também, né? A gente tem que respeitar um pouco a natureza, se estiver chovendo. Então, eu sempre peço um pouquinho a mais para não atrasar tanto para o cliente. Aí as peças menores entre o pedido e o prazo de entrega, e gira em torno de 10 a 15 dias. Se for uma quantidade maior, 15 dias. Se for uma quantidade pequena, 10 dias dá para queimar, porque elas secam mais rápido e a queima também não corre tanto risco, né? Não exige tanto na queima. Sobre as aulas, eu já dei aula por muito tempo. Hoje eu não estou dando mais aula por causa das quantidades de encomenda, eu não estou mais conseguindo conciliar as aulas com os pedidos, né? Então eu tive que priorizar os pedidos. E os eventos, as exposições também está exigindo muito. Então eu parei com as aulas, mas eu faço as oficinas, que são itinerantes, né? Por exemplo, tem uma feira, igual tem na Praça Cívica agora essa semana, e aí eu dei oficinas lá. E as oficinas são sempre gratuitas, mas é só as oficinas mesmo, os cursos eu tive que parar mesmo. As oficinas é temas livres, porque geralmente é muito criança e idosa, então são pessoas de várias faixas etárias, não dá para fazer uma coisa específica, porque não todos vão conseguir, e são muito curtos os períodos, né? Por exemplo, 2 horas, 1 hora, não dá para você fazer uma coisa muito elaborada. Então, acaba as oficinas, a gente faz coisas mais simples, mas que todo mundo, mais para ter um contato mesmo com a argila, para ter um pouco de saber como é que é produzido uma peça, né? Que as pessoas conhecem o trabalho pronto, não tem nem ideia de como que é a matéria-prima, de como é manuseado ela. Então, nas oficinas é mais para isso, você mostrar como é produzido as peças, né? Para fazer esculturas de grande porte e as pequenas também, eu não utilizo nenhum tipo de assim, coisa específica, estrutura, nada. É só argila mesmo, e as ferramentas que eu utilizo é uma faquinha que eu mesmo fabrico aqui, e um palitinho de um cabo de pincel, eu faço uma pontinha e um garfo. Só isso que eu utilizo. E isso porque quando eu comecei, eu não tinha condições de comprar ferramentas. Era muito caro, até hoje é muito caro as ferramentas profissionais, e na época eu não tinha condições de comprar, então eu improvisava as minhas e eu não acostumei trabalhando com ferramentas. Então hoje eu já tenho ferramentas até, mas eu não dou conta de trabalhar com as ferramentas específicas para escultura, então eu sempre fabrico as minhas. Esse aqui é meu kit de ferramenta. Com essa faca aqui que eu faço tudo, cabelo, olho, boca, que não dá para fazer só com a mão, a boca e olho, nariz, não dá para fazer só com os dedos, né? Precisa da faquinha. E aqui para riscar cabelo, esse aqui para tirar excessos, para fazer algum contorno, e só. O resto é só a mão mesmo. Eu não coloco ferro nas peças, nada, estrutura nenhuma. É só mesmo argila, só argila. O início do empreendimento foi uma necessidade mesmo de sobreviver do meu trabalho, né? E aí eu montei um ateliê no primeiro de sociedade, e aí o meu sócio pouco tempo depois faleceu, e aí na dificuldade eu tive que ir me virando assim, numa época que não tinha meios de divulgação como a gente tem hoje, sabe assim, a gente não tinha acesso à internet, não tinha nada. E vendi peças no semáforo de Goiânia, bem no início, então foi muito complicado, até que eu conheci os projetos do Sebrae, as missões, os cursos, foi que tudo começou a melhorar. E graças a Deus hoje está muito bem, assim, tô conseguindo conquistar muitas coisas através disso, sabe? Nossa, a gente não tinha como, você tinha que pegar a peça mesmo pro semáforo, não tinha onde divulgar ou mostrar, não tinha como a pessoa te descobrir, sabe?
As vendas para fora hoje eu vendo bastante. Eu estou com dificuldade com as peças grandes para transporte. Já tive algumas perdas e já fiz uns 3 tipos de embalagem, mas as peças grandes está ficando quase inviável de despachar. E as peças pequenas eu ainda consigo muito. Tem muito pedido, muita procura, mas eu não estou conseguindo atender por causa dessa dificuldade do transporte das peças grandes. Algumas transportadoras até recusam a transportar cerâmica. Quando a escultura é grande, eles simplesmente recusam. Mas eu faço muita venda de peças pequenas ainda. As peças grandes ela tem que ser transportada numa caixa de madeira, ela tem que ser revestida toda com isopor por dentro e colocado plástico bolha. Porque se não fizer isso, quebra com qualquer balanço, batidinha, a cerâmica, no caso das minhas peças que tem muita mão, os dedinhos finos, manto, tem muitas partes frágeis. E essas partes frágeis acaba quebrando se não tivesse cuidado. Eu nunca exportei ainda, né? Isso é um sonho ainda. Eu já tive em uma feira em Milão, a maior feira de artesanato do mundo, né, para a gente conhecer sobre o mercado lá fora, mas aí a gente chegou 2 meses depois que começou a pandemia, então até tinha outros projetos para voltar no ano seguinte e acabou que isso foi interrompido, né? Mas esse é um grande sonho de exportar, esse é um dos meus grandes objetivos. Eu tenho sim planos de fazer outros tipos de trabalho, né, uns trabalhos mais autoral, uns trabalhos mais específicos para a exposição que ainda não estou conseguindo fazer pela grande quantidade de encomenda que eu estou pegando, ainda não estou conseguindo. Mas eu tenho plano sim de fazer uma coisa mais específica, mais autoral. Mas no momento ainda estou tendo que trabalhar com muita encomenda, porque é isso que mantém o ateliê também funcionando, né? E a gente não pode deixar de atender. E os lojistas, eu também hoje ainda atendo muito lojista. Eu sobrevivo da arte desde que eu iniciei, assim uns 6 meses depois que eu iniciei, eu já não fiz mais nada, outra coisa da vida, assim, somente da minha arte. Eu sobrevivo 22 anos só com o meu trabalho da cerâmica. Assim. Minha esposa nunca precisou trabalhar fora, já sou casado há 16 anos, ela nunca trabalhou fora. Ela me ajuda também na parte de pintura, de muita coisa, sabe? Até faz algumas peças também. Mas assim, a gente nunca precisou trabalhar fora, nem eu nem ela. A gente nunca teve nada que não fosse do trabalho. Então, a gente vive exclusivamente da nossa arte, da cerâmica. Eu enxergo o futuro do negócio exportando para fora do país, né? A nossa cooperativa lá participando de todos os eventos grandes do país, levando o nosso produto. E é isso. Eu sempre, cada dia, tento melhorar, tento buscar mais conhecimento, tento melhorar meu produto cada vez mais para agregar mais valor, sabe? Isso eu nunca vou deixar de fazer, de tentar cada dia melhorar mais o meu trabalho, porque isso vai agregar mais valor. Ainda vendo muito barato o meu trabalho, eu considero que seja muito barato ainda, mas eu acredito que melhorando cada vez mais vai conseguir um preço melhor. Muito bacana a história do Valmir, né, gente? Não é verdade? E no próximo bloco, nós vamos entender um pouco mais da atividade dele com a Alessandra Melo Martins, gestora do projeto de artesanato do Sebrae Amapá. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Ateliê de Negócios aqui no canal Empreender. No bloco anterior, nós conhecemos a história do Valmir Neves, um artesão de Aparecida de Goiânia, Goiás, que é especializado na produção de esculturas de argila. O estilo dele é inspirado nas obras barrocas de Aleijadinho. As peças já são muito conhecidas no país. Ele, inclusive, é o vencedor do prêmio Top 100 Artesanato Sebrae Centro-Oeste. O negócio do Valmir é um grande exemplo de sucesso do artesanato brasileiro e por isso nós convidamos ela, a Alessandra Melo Martins, gestora do projeto de artesanato do Sebrae Amapá, para analisar o negócio e nos dar mais dicas preciosas. Alessandra, seja muito bem-vinda aqui ao canal Empreender, ao programa Ateliê de Negócios. Olá, como vai? Muito bem, melhor ainda agora com a sua participação para explicar um pouquinho melhor desse mundo do artesanato.
Alessandra, o artesanato de fato é um nicho de mercado que tem atraído cada vez mais empreendedores, né, no país, principalmente os micros, os pequenos empreendedores, aqueles que começam ali no quartinho de casa, na garagem de casa. Inclusive o Valmir, ele conta que desde a primeira experiência que ele teve, nunca mais deixou a atividade. Ou seja, amor à primeira vista, de fato, uma paixão que ele encontrou aí no artesanato, né? Ele se apaixonou por essa arte, encontrou no artesanato uma forma de sustentar a família e, claro, seguir a vida profissional, né, Alessandra? É algo muito interessante quando o artesão realmente ele gosta do que faz, né? O artesanato é essa arte de criar por meio da transformação da matéria-prima utilizando as próprias mãos, que é o principal instrumento do trabalho do artesão. E essa paixão, ela é um combustível que ela é essencial. Ela tem que fazer parte dessa essência do artesão, até porque isso gera uma maior dedicação, uma maior entrega, uma maior capacidade de poder transformar essa matéria-prima com todo o sentimento que ele coloca no produto que ele cria. Mas além disso, além dessa paixão, é necessário também que ele se posicione, que ele conheça, pesquise esse mercado, que ele conheça esse cliente, para poder ter um ciclo completo daquilo que ele faz e transformar realmente essa matéria-prima em um produto que seja desejado por esse cliente. Até porque o artesanato, ele exige essa criatividade. Esse artesão, quando ele constrói peças exclusivas, ele coloca o seu toque exclusivo nesse produto. Por isso que a paixão, ela é muito importante. Gostar do que se faz, estar fazendo algo que ele realmente detém um conhecimento para produzir. Alessandra, então é possível sim fazer da paixão uma oportunidade de negócio, não é mesmo? Com certeza, até porque a paixão, ela é esse combustível essencial para que esse negócio dê certo. Esse é um estímulo, porque ele faz com que o artesão seja mais criativo, que ele tenha uma capacidade maior de entrega, quando ele é apaixonado por aquilo que ele faz. E o negócio realmente tende a dar certo quando ele tem esse amor pelo que ele está fazendo. Faz com que ele seja mais dedicado, faz com que ele exerça maior energia e maior criatividade no que ele está fazendo. E ele alcance sucesso. É verdade, Alessandra. No caso do Valmir, Alessandra, ele nos contou, ele revelou que no início foi muito difícil porque ele tinha poucos clientes, que levou aí cerca de 2 anos para, de fato, se colocar e se consolidar no mercado. E aí eu te pergunto, como identificar o melhor mercado para a venda dos produtos? E é claro que a gente está falando aqui do artesanato. No caso de identificar melhor o mercado, para que ele possa ter uma melhor venda de produto, é necessário que ele conheça esse mercado. Para que ele conheça esse mercado, ele tem que fazer uma pesquisa de demanda, saber quais as necessidades desse cliente para poder alcançar esse desejo. Até mesmo porque se nós não conhecermos o cliente, se o artesão não conhecer o cliente, ele vai ter dificuldade em saber o que esse cliente busca. Porque não é só produzir uma peça, mas é também saber qual tipo de utilidade que essa peça pode ter. É decorativa? Ela é um utilitário necessário? Então, todos esses pontos eles precisam ser respondidos para que ele possa ser pontual na satisfação de necessidade desse cliente. Alessandra, o Valmir, ele faz parte de uma cooperativa, né, de artesãos. Você acredita que firmar parceria com outros profissionais, com outros artesãos, pode sim ajudar no desenvolvimento do negócio? Ah, claro, com certeza. Fazer parte de uma cooperativa torna o artesão mais ágil até porque quando ele tem um grupo colaborativo, quando ele faz parte desse grupo colaborativo, ele pode trabalhar com outros artesãos, introduzindo técnicas, trabalhando uma nova forma de organização, porque nem só um artesão ele não consegue produzir sozinho. E se ele produz sozinho, na verdade, ele tem menos agilidade, ele demora mais tempo para executar uma entrega, porque ele vai estar sozinho fazendo todo o processo. E quando ele faz parte de uma cooperativa, que ele tem essa forma colaborativa de estar trabalhando, ele pode dividir esse processo e eles, em conjunto, fazer entregas melhores, em prazos melhores e fazer com que o processo flua de uma forma mais eficaz.
Alessandra, no caso do Valmir, ele usa argila para produzir as peças dele, né? Essas imagens sacras. E aí eu te pergunto, como saber se o estilo escolhido para a produção das peças é de fato o mais ideal para fomentar o próprio negócio? Essa questão do estilo que cada artesão tem, ela vai muito daquilo que ele também reconhece como identidade, né? E esse compromisso cultural que ele tem daquela região que ele faz parte. É necessário que esse artesão também compreenda, que é importante ele compreender que o mercado, quando ele defende algo através desse compromisso cultural que ele tem que conhecer, ele tem que ter informações para que esse produto tenha sentido. É como se o produto que ele produzisse tivesse uma certidão de nascimento. Não pode ser produzido de qualquer forma, né? Então, cada região, cada artesão que faz parte de uma região, ele acaba tendo esse compromisso cultural, buscando aquilo que aquela sociedade também vai buscar naquela peça, que é aquela identidade. Quando uma pessoa ela compra um produto artesanal, ela busca justamente essa referência. E o artesão, quando ele busca essa referência, ele está justamente tendo esse compromisso cultural para fomentar aquilo que ele produz. Porque é isso que o cliente procura, essa identidade no produto do artesão, no produto artesanal. Entendi. No caso dele, o Valmir, ele trabalha com argila. Você acredita, Alessandra, que é possível ter aí uma atividade sustentável com toda essa preocupação com o meio ambiente? Ah, claro, isso é muito importante. Hoje, o público atual, ele está muito consciente e preocupado com as questões ambientais. Então, é necessário hoje que o artesão, ele busque justamente primar por esses atestados, né? Saber esse atestado de origem desse produto, saber como ele é feito, como ele é retirado, porque atualmente o mercado consumidor ele exige. Quanto mais ele exige isso, mais fortalecido fica o artesanato, porque esse caráter mais sustentável e social dessa produção é uma forma de expressão. E essa forma de expressão, ela é um grande diferencial quando há a produção do artesanato, porque ela adequa a produção ao que se é necessário, né? A ter todo esse compromisso com o que é sustentável. Alessandra, para quem quer aí investir em um negócio como o Valmir fez, para quem quer seguir carreira no mundo do artesanato, o que fazer, o que deve fazer, o que é que o empreendedor ele deve se atentar na hora de querer ter o seu próprio negócio, de querer abrir a sua empresa como artesão? Tem que se observar o mercado. Além disso, ele tem que se organizar e compreender que o planejamento ele é muito importante. Não é só produzir uma peça de artesanato, mas ele tem que saber como se posicionar, planejar como vai ser o seu caixa, verificar como ele vai atender esse cliente, onde ele vai se localizar, que tipo de produto ele vai estar direcionando a esse cliente. Para isso, ele tem que conhecer essa necessidade, não só produzir por produzir, mas saber que é necessário todos os pontos para que ele possa ter força e ter sucesso. Porque o artesanato, ele não pode ser só uma peça que a gente coloque numa prateleira, ele tem que ser colocado como uma vitrine. Para isso, ele tem que buscar pesquisar a demanda deste mercado, ele tem que ter esse conhecimento cultural para que ele possa oferecer peças que tenham uma identidade com aquela região, para que ele possa alcançar clientes uma maior clientela, né, no caso, e participar de feiras, estar aberto também a essa inovação no produto, porque inovar faz parte também, para que esse negócio possa alcançar o sucesso, para que, mesmo que ele inove, essas inovações, a diferenciação de produto, ela faz parte do que é contemporâneo, do que também o cliente busca, para que ele também, quando fizer isso, não perca sua identidade. É possível inovar nas peças para que ele também alcance sucesso nesse negócio. É verdade, Alessandra. Além de toda essa preocupação
em acompanhar as novas tendências de mercado, e quando a gente fala em tendências de mercado, todo esse avanço com relação à inovação e à tecnologia, é muito importante também que o empreendedor ele fique atento à capacitação, a um bom planejamento, a se especializar, né? A estudar de fato para que ele se destaque, seja um diferencial nesse mercado tão competitivo. Alessandra Melo Martins, gestora do projeto de artesanato do Sebrae Amapá, eu quero agradecer aqui a sua participação com a gente no programa Ateliê de Negócios. Eu que agradeço. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, e até o próximo programa Ateliê de Negócios aqui no canal Empreender.